Fala pessoal, tudo beleza? Bom, sendo bem breve aqui nesse vídeo, talvez nem tanto, mas já vou responder o título do vídeo, né? Posso utilizar o termo clostridiose como um diagnóstico de doenças? Sei lá, né, se foi atender um surto de mortalidade de bovinos, ou a vaca da sua tia morreu, ó, foi uma clostridiose. É correto a gente utilizar esse termo, né? Com certeza você já ouviram alguém falar isso. Isso é muito comum, tá no nosso dia a dia, tanto em balcão de agropecuária, quanto próprios alguns colegas veterinários e entre produtores. Ó, meu gado morreu, foi uma clostridiose. Bom, a princípio, fazendo uma comparação, quando a gente vai num posto de saúde ou no hospital, se está meio ruim, com febre, mal-estar, o médico fala, ó, você tem uma virose. Normalmente você se irrita com isso, né? Pô, como assim eu tenho uma virose? Mas que virose que eu tenho, né? O que de fato eu tenho? Será que isso é um diagnóstico? Então, quando a gente usa o termo clostridiose como um diagnóstico, isso é mais genérico do que o médico falar que aquilo é uma virose. Porque normalmente quando ele fala que é alguma virose, né, ele está dentro ali de um grande grupo, sei lá, dengue, chikungunya, sabe? Aquelas doenças que doem a cabeça, dão febre, né? Ocasionalmente dá corrimento nasal, mas enfim. E o veterinário, né, um produtor, falar que o gado morreu, teve uma clostridiose, é muito mais genérico do que falar virose no caso de humanos. Ou seja, muito mais errado até. Isso por quê, né? Justamente porque o termo clostridiose, ele é muito amplo, certo? Ele pega um grupo muito grande de doenças distintas, de enfermidades completamente diferentes uma da outra. E esse termo clostridiose, ele só tem uma coisa em comum. Essas doenças só têm uma coisa em comum, né? Que é o gênero bacteriano que causa essas doenças. O gênero, né, no caso, o gênero Clostridium, tem uma atualização, não vamos usar o termo mais atualizado, tá, em relação ao gênero Clostridium aqui nesse vídeo, depois eu trago algumas atualizações para vocês, mas de forma geral, as bactérias do gênero Clostridium. E as espécies de Clostridium, ou seja, é o primeiro nome, mas o segundo nome, exemplo, Clostridium shalvei, Clostridium botulinum, Clostridium tetani. Cada uma dessas espécies causam doenças completamente diferentes, certo? Exemplo, Clostridium shalvei, causador do carbúnculo sintomático. Clostridium botulinum, causador do botulismo. E Clostridium tetani, causador do tétano. Olha que interessante. Botulismo, carbúnculo sintomático e tétano são as mesmas doenças? Não são. Elas têm clínicas parecidas? Não têm. Elas têm métodos de prevenção parecidos, né? Predominantemente, alguém pode falar em vacina, tá, pessoal? Mas, né? Se a gente pegar a vacinação, ela tem uma certa eficiência contra o carbúnculo sintomático, uma excelente eficiência, corrigindo, né? Tem uma certa eficiência contra o tétano, tá? Uma até boa eficiência. E não tem quase eficiência, uma eficiência muito baixa contra o botulismo. Tem uma eficiência baixa. Porque no caso do botulismo, a prevenção é ambiental. A gente não deixar com que o bovino, por exemplo, ingira uma toxina botulínica. Então, se eu pego essas três doenças, existem várias outras, tá, pessoal? Sei lá, edema maligno causado pelo Clostridium séptico, por exemplo. Vou botar um quadro aí. As enterotoxemias, né? Enfim. É, e, e vejam, a gente acabou de falar que são doenças diferentes. E elas têm em comum o gênero bacteriano. Então, usar o termo clostridiose, vocês começam a entender que é genérico demais. É quase você falar o boi está doente, né? O boi teve uma clostridiose. É necessário que os profissionais, que os técnicos direcionem o diagnóstico para aquela doença em específico. Justamente porque os mecanismos de prevenção são distintos, certo? Os mecanismos de controle durante um surto são distintos. E aí a gente já deu um exemplo prático, né? Mas se a gente pudesse, né, ainda ser mais direto aqui, vamos imaginar que a gente está num surto de botulismo. E você está lá atendendo, né? Ou, ou você é o produtor, está lá no meio daquele surto. Além da vacinação, a principal forma de prevenção, tá, que está acima da vacinação, é detectar onde está a toxina botulínica que está sendo ingerida. Está na água, né? Será que ela está na carcaça, na pastagem?
Será que ela tá onde, essa toxina? É isso, tá? A gente tem que controlar o surto retirando a fonte de toxina. Só vacinar muitas vezes não vai adiantar. Normalmente não adianta. Se eu tô num surto de carbúnculo sintomático, você vai precisar fazer o quê? Reforço vacinal, certo? Inclusive para tratamento. As duas doenças são de tratamentos difíceis, mas o contexto é totalmente diferente. Então percebam que clostridiose é um termo muito genérico. Tome muito cuidado em ficar usando o termo clostridiose, 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 porque você pode induzir alguém a cometer algum erro, né, de controle, né, diagnóstico, assim por diante. Vou até colocar aqui, ó, de um lado, né, um bovino que morreu de botulismo, tá vendo? Não tem lesão nenhuma, macroscópica, micro também não. Do outro lado, carbúnculo sintomático. É uma bactéria ixotóxica, ela causa lesão tecidual. Ou seja, até as patogenias são completamente distintas. Não estimulamos que seja utilizado o termo clostridiose para diagnóstico. Tá joia? Gostou do vídeo? Curte, né? Comenta, compartilha, manda para um colega. Um abraço.